Louvado seja o nome do Senhor. Fui falar daqui em monte, eu ia subir um monte hoje, sabia? Para falar com Deus, mas falei até com a missionária quando eu tinha avisado meu pastor. Mas como eu ia deixar de saber que estava na casa do meu pastor, então ele ia ficar sabendo. Glória a Deus. Amém. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 19, todos acharam? Amém. Acompanhar juntamente comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, e ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a um ciclo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para ver, porque havia de passar por ali. Glória a E Deus. quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmurava, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa me faltar, defraudado, alguém o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu peço aos irmãos que me ajudem, porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e preste bastante atenção nessa palavra. Por quê? Deus, Ele vai falar conosco através dessa palavra nesta noite. Maravilha de Meus Deus. irmãos, estamos diante de uma passagem a qual ela vai nos referir, vai nos falar do publicano Zaqueu, um homem aonde a Bíblia vai dizer que era de pequena estatura. Observe na palavra, quando a Bíblia vai dizer de pequena estatura, eu imagino que ele seria baixo. Eu imagino que Zaqueu, ele seria basicamente um homem pequeno. Aleluia. Agora, vou entrar dentro da história para que os irmãos possam entender. E tendo Jesus entrado em Jericó, e ia passando ali por Jericó, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Ou seja, Jesus, ele nem tinha entrado ainda dentro da cidade a qual ele deveria passar. Mas o interessante dentro da história, que Zaqueu já sabia que Jesus iria passar por ali. Ei, Jesus está falando hoje aqui nessa noite. Você nem sabia que você ia sair daqui com o seu milagre, mas hoje eu entro na sua casa e dou a sua vitória. Observe que a Bíblia vai dizer que procurava ver quem era Jesus. Ou seja, Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. Aleluia. Preste atenção na história. Ele não conhecia, mas ouviu falar de Jesus. Oh, meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor. Então Zaqueu imediatamente disse: vou subir em cima da árvore. Ou seja, já que não dá para me ver, eu imagino também que havia ali uma grande multidão que estava impedindo Zaqueu de ver Jesus. E por isso ele imediatamente, pastora, oh meu Deus do céu, ele pensou: se eu subir a árvore, a multidão não vai me impedir, mas se eu ficar lá embaixo, oh meu Deus do céu, não tem como eu receber a minha vitória. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Glória. Agora, conjectura comigo.
Zaqueu subiu a árvore. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas só que para Zaqueu receber a sua vitória, a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que a árvore a qual Zaqueu subiu, oh meu Deus do céu, elas tinham carros, ela tinha espinho. Maravilha! Mas o interessante é que Zaqueu, ele subiu depressa. Aleluia! Por que Zaqueu subiu depressa, meu pastor? Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele precisava ver Jesus. Ele precisava que Jesus entrasse na sua casa e a sua história fosse mudada. Ei, Jesus está dizendo hoje aqui, para a sua história mudar, ele tem que entrar na sua casa. Para a sua história mudar, você tem que abrir o coração para Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 3:20, baterei na sua porta. Observe que Jesus não arruma, quem arruma é Satanás. Se abrires, eu entrarei, farei morada e ceiarei contigo. Glória a Deus. E ele comigo. Jesus está falando do coração. Se você abrir o coração, ele vai entrar e vai fazer mudança. Algo diferente vai acontecer. Porque Zaqueu subiu. Porque Zaqueu queria mudança. Zaqueu queria que a paz chegasse em sua casa. A salvação alcançasse os seus, a sua casa e a sua família. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele subiu. Glória a Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. E correndo adiante. Oh, glória. Aleluia. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: oh, glória. Aleluia. O interessante que, apesar de toda aquela multidão que estava ali para tentar impedir a vitória de Zaqueu, ou por que impedir, filho? Ele sabia que Jesus ia à casa de Zaqueu, poderia não saber, mas ele sabia que aonde Jesus passava. Aleluia. Glória Glória a a Deus. Glória. Aleluia, Senhor. Você não entendeu, por isso não deu glória. Oh, meu Deus do céu. Ele sabia que aonde Jesus passava, algo diferente tem que acontecer. Aleluia, Senhor. Tem que acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Não Senhor. importa quem iria receber a sua vitória, mas algo diferente tem que acontecer. Aleluia. Quando a Bíblia fala de multidão, a Bíblia me leva na passagem da mulher do fluxo de sangue. Por quê, meu irmão Felipe? Porque uma grande multidão tentou impedir a vitória e a cura dela. Mas o interessante é que ela já tinha ocorrido a todos os hospitais e médicos, já tinha gastado de diversas maneiras e de diversas formas, mas não tinha alcançado a cura. Mas o interessante, quando ela também ficou sabendo que Jesus iria passar por ali, oh meu Deus do céu, imediatamente ela disse: se eu apenas tocar na orla dele. Glória a Deus. Você não me entendeu. Deus, glória. Será que você já chamou a atenção do Mestre hoje? Deus da glória. Oh, Espírito Santo de Maravilha de Deus. Deus. Glória, glória, Será que você já tocou na orla de Jesus? glória, glória, glória. Será que você, oh glória, louvado seja o nome do Senhor, quando ela toca na orla do Mestre, oh glória, a Bíblia vai dizer que Jesus para e vira para os seus discípulos: alguém me tocou, Mestre, a multidão te aperta, e como é que o Senhor diz que alguém te tocou? Porque de mim saiu virtude. Glória a Aleluia. Ela estava definitivamente, aleluia, crendo que Jesus poderia salvar, crendo que Jesus poderia mudar a sua história. Quando ela tocou, saiu virtude, imediatamente ela foi Deus da curada. glória. Glória. Aleluia. Oh glória,
Aleluia. Meu Senhor Na da vida glória. de Zaqueu também não foi diferente. Maravilha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o interessante que a história diz que Jesus, ele ia passando, ó. Mas quando Jesus chega aonde Glória. Zaqueu deveria estar na árvore, imagino eu, Jesus ali ia olhar para cima. Ei, a tua vida aqui não é igual nesta noite. Maravilha de Glória. Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus sabia, aleluia, que a Glória. história de Zaqueu ia ser mudado naquele dia. Meu Deus. Mas Zaqueu Aleluia. talvez não sabia. Mas quando Jesus olha, ei Zaqueu, desce depressa, filho. Jesus amado. Louvado seja o nome do Terá uma Senhor. batalha de peleja. Desce depressa, porque Aleluia. hoje me convém entrar na sua casa. Oh meu Deus do céu! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! E apressando-se desceu e recebeu alegremente. Aleluia! Oh glória! Maravilha. Meu Deus do céu! Glória. Jesus veio dar vitória a ele. Aleluia. Jesus veio mudar a história de Zaqueu. Jesus veio provavelmente mostrar para ele, porque Zaqueu era cobrador de imposto. A Bíblia vai dizer, veio mostrar para ele: ei filho, eu vou te mostrar um outro caminho, ao qual você não vai precisar mais cobrar altos impostos de ninguém. Vou te mostrar um caminho aonde você vai ficar, vai ser salvo, aonde tua família, aleluia, vai receber a alegria no teu lar. Aleluia, aleluia. Vai chegar no teu lar, vai entrar na sua casa, e a salvação hoje te alcançou, que sou eu. Glória a Deus. Glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus do céu! General de A Bíblia guerra. vai dizer que Zaqueu então ele desce e leva o Senhor para a sua casa. Só que a Bíblia também vai me dizer que Jesus vai sentar à mesa com Zaqueu. E aqueles que estão de fora e vão ver, vai dizer: por que ele senta à mesa com um pecador? Oh, aleluia! Agora olha para cá. Deus da glória. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. Observe que antes de Jesus te abençoar, alguém vai falar mal de você. Observe que antes da tua vitória chegar nas suas mãos, alguém vai tentar impedir ela de chegar na sua mão. Glória. Observe que antes de Jesus alcançar aquele por quem você ora, oh meu Deus, aquele por quem você tem clamado de madrugada e tem jejuado por ele, alguém vai se levantar, porque Jesus também quer ver até onde você vai para receber a tua vitória. Glória a Deus. Glória. Glória, Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh meu Deus do céu! Só que quando Jesus ele ouve, aleluia, a multidão dizendo, porque ele senta à mesa com um pecador, ou seja, aleluia, a Bíblia vai me fazer lembrar também, sabe de quê? Daquela mulher que foi pega em ato de adultério em João 8. Glória. A Bíblia vai me fazer lembrar, vai me levar dentro daquela história. Por quê, irmão Felipe? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus ele se encontrava escrevendo ao chão. Quando os fariseus trouxeram aquela mulher até diante de Jesus, mas observe, aprende isso aqui hoje, nessa noite. Eles levaram ela diante de Jesus, não para acusar a ela, ou seja, eles levaram ela até Jesus para tentar pegar Jesus. Oh meu Deus do céu, ou seja, vamos ver o que ele vai falar. Aí chega diante de Jesus e diz: mestre, essa mulher, observe, chamou Jesus de mestre. A Bíblia me diz que os fariseus nem de Jesus gostavam. Oh glória!
mas teve que reconhecer quem ele é. Oh, meu Deus do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Mestre! Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. Escuta isso aqui. Eles podem até não gostar de você, mas tem que reconhecer quem você é. Pode até dizer que você não vai chegar a lugar nenhum e não vai alcançar o que Deus tem para sua vida. Mas quando Deus te levantar, Deus da glória. Aleluia, glória. vai ter que Deus. reconhecer. Vai ter que reconhecer quem você é. Oh, glória! Essa mulher foi pega no ato de adultério. Oh, glória! E na lei de Moisés, ele diz que ela deve ser apedrejada até a morte. Olha eles tentando pegar Jesus agora. E tu? O que me diz? Oh, glória! É verdade. Jesus escrevendo ao chão estava. Glória! Eles repetiram pela segunda vez. Maravilha de Deus. Jesus então levanta os olhos e olha para aquela multidão e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória! Glória, Jesus. Jesus estava dizendo: vocês que falam dela tão pior do que ela. Que é isso, irmão Felipe? Oh, glória, o que você quer dizer? Tem pessoas que é igual sepulcro calhado, meu pastor. Sabe? Que é limpinho por fora. Oh, glória, tá branquinho. Tá perfeito, mas por dentro tá podre a sua aparência. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, meu Deus. Deus santo. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia me diz que começou a sair aquelas pessoas, um por um, do menor ao maior, pastor. Glória a Deus, E aleluia. olha, Jesus com a sua humildade, abaixa a cabeça de novo e volta a escrever. Quando Jesus levanta a sua cabeça de novo, que olha só para ele e a mulher. Jesus, então, vai fazer uma pergunta para aquela mulher. Mulher, Jesus amado. cadê os seus acusadores? Não tem mais ninguém, Senhor. Se eles não te acusaram, não sou eu que vou te condenar. Glória. Glória, e não peques mais. Oh, glória. Tem pessoas que olham para mim, para você, e diz que não tem mais jeito. Meu Deus. Mas o interessante é que a Bíblia me ensina que Jesus, Glória. ele vê, ele olha com outro olhar. Eu estava reparando o culto aqui nessa noite, que eu presto bastante atenção no culto. O pastor falou de Davi. Aleluia. Davi, ele errou diante de Deus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Você acha que não tinha pessoas ali para acusar Davi? Oh, glória! Mas só que quando Davi se arrependeu de coração, de dentro para fora, o interessante é que a Bíblia diz que o que Davi cometeu entristeceu os olhos de Deus. Maravilha. Aleluia. De Deus. Aleluia. Mas Glória quando a Deus. Jesus viu que o arrependimento está sendo sincero de dentro para fora, aleluia, Jesus perdoa, rapaz. Deus da glória. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas tentando nos fazer parar. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu coloquei um propósito no meu coração, sabe, pastora? Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, meu pastor, de olhar somente para Deus. Eu tenho falado isso com o meu pastor. Glória Eu a quero Deus. fazer a obra. Eu quero olhar somente para Jesus. Porque Deus das outras da vezes eu glória. procurei olhar para um lado. Oh, meu Deus do céu, eu caí lá fora. Ai. Oh, glória. Então, meu irmão, tu olha para Jesus. Não importa se o irmão está todo errado dentro da igreja. Não importa se eles não querem fazer. Não importa se eles não querem compromisso. O que importa é sua vida com Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. O que importa é sua vida diante de Deus. Glória. Ó, Oh, glória a Deus. desse jeito. Aleluia. Deus da Eu glória. tenho falado com meu amigo presbítero
bateu sede da palavra. Ele falou, calma, varão. Eu falei, pô, depois que eu desci as águas ainda não ministrei. Aleluia. Mas eu queria que o pastor está preparando algo para mim. Ô, glória. Glória. Esse tá aqui com a minha mãe, a pastora me chamou para trazer a palavra. Ô, glória, eu falei, vou lá. Ô, glória. Sabe, meu pastor, tu alegre do meu pastor tá aqui. Porque acredita no meu ministério, sabe, pastor? Sempre acreditou no meu ministério, pastor, missionário Verônica. Sempre me dá força. Pastor, missionário Verônica sempre me deram força. Então, eu tenho colocado no meu coração e falei com Deus, Senhor, não quero decepcionar primeiramente a Tu e depois nem a minha liderança. Glória! Porque eles pagam Glória a preço. Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. A liderança paga preço. Mas muitos não vê, muitos pensam que pastor é super-homem. Oh, meu Deus, mas pastor tem sentimento. Pastor também sente. Oh, meu Deus. Deus da glória! Oh, glória. Glória. Pai. Ele sente. Aleluia. Quando conta com você, você não dá. Ele sente, pode não falar nada, mas ele sente. É verdade. Fica triste. É Oh, verdade, glória. Senhor. Mas a maior alegria, oh meu Deus do céu, do ministério para mim, eu tenho para mim isso, é ver aqueles que eles ensinou, pregando a palavra e fazendo a obra. Oh, glória Aleluia! a Deus. Firme na Deus, presença. glória! Meu Deus do céu. Aleluia. Agora eu vou voltar aqui dentro da palavra para me terminar, porque a hora já é avançada. Maravilha! Louvado seja o nome Glória a do Senhor. Deus! Glória a Aleluia! Oh, glória a Deus. Observe-se Ô, Jesus amado. que depois de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, depois de Jesus ir à casa de Zaqueu, Glória! observe dentro da história que a Bíblia vai nos dizer que aquela multidão tentou impedir o milagre de Zaqueu, falando que Jesus se encontrava comendo à mesa com um pecador. Por quê? Eu gosto de ver os dois lados dentro da palavra, pastor. Glória! Porque Jesus foi ali para liberar um milagre e levar a salvação para casa e para a vida de Zaqueu. Mas a Bíblia também me diz que Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Deus santo! Oh, glória a Deus, aleluia. Maravilha! E para a multidão não ficar alegre de Jesus estar na casa dele, é porque Glória! ele cobrava imposto abusivo. Eu imagino isso aqui, a Bíblia não diz, uma conjectura minha. Aquela multidão dizendo, por quê? Jesus está na casa dele e vem trazer a paz e a salvação para o lado dele. Por quê? Oh, glória! Se ele cobra impostos abusivos, por quê? Se ele, aleluia, cobra até mais do que devia de nós. Oh, glória a Deus! Maravilha! Mas como eu disse, Jesus, ele não vê, aleluia, como o homem Glória a vê. Deus, aleluia! A Bíblia vai dizer, em 1 Samuel 16, no versículo 10, Glória a Deus! que a Bíblia vai dizer para o profeta Samuel, porque Samuel, ele vai olhar Abinadab, se eu não me engano, e vai falar, Senhor, está diante de mim aquele a qual o Senhor vai ungir como rei, porque ele era formoso. A Bíblia vai dizer, Abinadab era um homem formoso, falava bem, Aleluia! pregava bem, louvava bem, aleluia, está diante de mim o teu escolhido. Mas só, o profeta também erra, irmão. Vou provar aqui agora nessa passagem. Mas só que o interessante, que se fosse por Samuel, ele ungiria o cara errado. Mas como Jesus era com ele, falou, ei, Samuel, não atente tu pela aparência, pois eu não vejo como o homem vê. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Profeta erra, mas Jesus não erra.
Glória a Deus, glória. aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus te chamou porque Ele tem um propósito. Deus tem um Glória a propósito Deus, para glória. cada um de nós. Oh, glória! Glória, Deus glória, tem obra, glória. tem promessa. Aleluia. Então fique na posição a qual Deus te chamou e te colocou. Oh, meu Deus do céu, o Senhor está doendo. Senhor, não estou aguentando. Glória a E Deus. Deus está dizendo, filho, só mais um pouquinho, permanece. Oh, Aleluia, glória. Senhor. Fica na posição Aleluia. onde eu te coloquei. Glória a Deus. Oh, glória. Ah, Aqui eu finalizo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Então a multidão não estava alegre por Zaqueu. Mas a Bíblia vai me dizer que Zaqueu ele errou, mas ele reconheceu o teu erro. Por quê, irmão Felipe? Me prova na Bíblia. Vou te provar a Bíblia, porque Zaqueu ele reconheceu o seu erro quando ele estava diante de Jesus. A Bíblia vai me dizer a história que nós acabamos de ler agora, pastor. glória. Que Zaqueu, ele vai virar para o Senhor e vai dizer uma seguinte palavra: Senhor, aleluia, metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Glória a Deus. Maravilha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Agora o Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele cobrava imposto abusivo, mas quando foi na hora de devolver, oh, glória! Isso ninguém fala. Vou eu devolver quadruplicado. Ou seja, Glória mais a Deus, do que amém. eles pagaram. Mas hoje eu conheço um Deus que tudo pode. Então eu sei que se eu devolver a eles, nada vai me faltar, porque o Senhor é o dono de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meu Deus do céu. Aqui eu fecho a minha Bíblia. Glória. Por que que eu finalizo? Finalizo por causa da hora. 10 e 11. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Aleluia. Ai, da bondade. Oh, meu Deus do céu, tu és Glória a fiel Deus, e fiel. Aleluia, Zaqueu reconheceu. Eita, glória a Deus. Aleluia, o teu Aleluia. erro. Zaqueu reconheceu que cobrava Deus do céu, impostos glória a abusivos. Mas o interessante, aleluia, vou trazer para o mundo de hoje, que aqueles que erram diante de você, que erra falando de você, aleluia, não reconhece que Deus está na sua vida. Como assim, irmão Felipe? Vou melhorar e vou finalizar para vocês entenderem. Aleluia. Você, aleluia, não está na presença de Deus por acaso, porque eu cansei de falar, aleluia, que se eu pudesse, nem na igreja eu estava. Eu cansei de falar, Senhor, se o Senhor me desse um trabalho digno, minha esposa e meu filho, aleluia, que eu sou doido para ser pai, aleluia, e a minha casa própria, porque para que eu vou servir ao Senhor? Mas não é do jeito que eu quero. Eu aprendo uma coisa dentro desses dias, que eu tenho lido a Bíblia. A Bíblia vai dizer em 1 Jeremias, no verso 4, 5 e diante, que antes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, antes de Deus me formar, Oh, glória. ainda quando nós estávamos no ventre de nossa mãe, Ele já tinha escrevido a nossa história. É verdade. Então por que você quer tentar mudar ela? Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. Se já está escrito, rapaz, você só tem que obedecer, ficar na presença, pagar preço. Você só tem que permanecer em comunhão com Deus. Como assim, irmão Felipe? Ler Bíblia, jejuar, se consagrar, rapaz, orar a Deus. Glória a Deus. Submeter-se. Oh, glória a Deus, aleluia. Para você Glória a receber de Deus, Deus, a Bíblia vai dizer que primeiro você deve fazer para Deus.
falei isso com a minha irmã Ítala ontem. Glória a Deus. Quando ela entrou no aleluia. assunto do meu sobrinho. Deus amado. Primeiro você tem que fazer para Deus. Aleluia. Depois Deus faz para você, irmão. Aleluia, glória a É o Deus. primeiro passo. Glória. Quando você dá o primeiro passo, rapaz, Maravilha vem com de pessoa, Deus. a tua brother. história muda. Glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus. Dá o primeiro passo, rapaz. Oh, glória. Ontem eu estava conversando com o filho do pastor, pá. Aleluia. O Darlan falou, Felipe, caramba, tu tá uma benção, tu tá firme. Eu falei, em nome de Jesus. Deus me abençoa, mano. Glória. Felipe, eu tento vir para a igreja. Aleluia, eu não consigo. Tô sem força. Sabe o que eu falei para ele, pastor? Tô em cima do altar, não vou mentir. Falei, rapaz, vem vindo para a igreja sem compromisso. Por que eu falei para ele sem ir para a igreja sem compromisso? Ouve a palavra, senta lá, ouve a palavra, ouve os louvores de adoração. Deus! Entendeu? Que o culto Glória. vai estar sendo rolado. Ouve lá, senta lá, ouve a palavra sem compromisso. Quando você sentir no coração de fazer um concerto com Deus, você vai lá e faz. Por que eu falei isso para ele, pastor? Sabe por causa de quê, irmão? O arrependimento, ele tem que ser de dentro para fora. E para você servir a Deus, tem que ser de dentro para fora. Eu falei para ele dessa forma. Sabe por causa de quê, Darlan? Porque se você fizer um concerto porque o teu pai quer, ou porque os teus irmãos querem, você não vai permanecer. Mas se você fizer um concerto porque o Espírito Santo te tocou, você vai permanecer. É porque Deus falando contigo. Aleluia. Oh, Glória a glória. Deus. Aleluia. Tem que ser de dentro para fora. Deus Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senão não permanece, rapaz. Quantas vezes eu fui na igreja fazer um concerto, não permanecia, oh glória. Mas quando eu senti no coração, falei, tá na hora, pai. Tá na hora, mesmo no mundo eu sempre tive um temor enorme de Deus. Falei, tá na hora, Deus. Glória. Porque senão Deus vai permitir o diabo me tocar. E Deus já falou, a tua alma eu não perco para ele. Mas ele te tocar eu deixo. Deus, Oh, glória. Aleluia. Vai esperar o quê? Para você fazer um concerto com Deus. Vai esperar. Oh meu Deus do céu, Deus deixar o inimigo de nossas almas te tocar, oh meu Deus do céu, vai esperar, aleluia, Deus permitir, aleluia, o mal chegar até você, podendo estar na presença e receber o melhor de Deus, aleluia, oh glória. Aqui eu termino, que os irmãos possam ficar com essa palavra. Glória a Deus. Que o Aleluia. Espírito Santo de Deus venha falar melhor no coração dos irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.